Fala, gente amiga, diretamente aqui dos estúdios da Rock 7 em Itajaí. Esse é o Colecionando Corridas, um podcast que tem um pouco de tudo com um pouco da corrida. Meu nome é Said Ali, para quem não me conhece é só procurar lá no Instagram @colecionador de corridas, e esse é o primeiro programa. Hoje eu estou trazendo ela, que é a coordenadora de eventos, de projetos e eventos da Corre Brasil, que é uma das maiores organizadoras de corridas do país. E agora eles também estão com um projeto que é a Corre Brasil Sportswear, uma linha genuinamente catarinense de roupas esportivas. Eu estou falando da minha amiga e parceira Mariana Neves. Seja muito bem-vinda, Mariana. Bom dia, Said, obrigada. Te ouvindo falar assim dá até um orgulho quando a gente ouve alguém falar da gente, né? Que legal, para mim está sendo muito legal estar aqui na estreia, né, do podcast. Eu te admiro muito, já te falei isso várias vezes, pela tua determinação, um cara inovador, e fico bem contente mesmo de estar inaugurando aqui, e tenho certeza que vai ser um produto de muito sucesso. Tem uma coisa que eu poucas vezes falei, talvez eu não tenha falado, que vocês são, de certa forma, responsáveis, né, por tudo que está acontecendo aqui comigo também. Esse podcast aqui faz parte de uma história que começou lá 4 anos atrás, quando eu sugeri a vocês que a gente fizesse uma parceria juntos de produção de conteúdo da corrida. Ah, é Então, um verdade. e-mailzinho lá, assim, vamos divulgar essa corrida, de certa forma, aqui no meu perfil, colecionador de corridas. E vocês, mesmo não me conhecendo, vocês abraçaram essa ideia. Então, eu te agradeço muito e é uma honra ter Olha, você aqui hoje. que legal! Legal esse depoimento. Você sabe que é talvez uma característica nossa mesmo, porque eu acho que toda empresa tem a cara do dono. É meio clichêzão isso, mas eu acho que sim, você não consegue, a não ser grandes corporações, né? Mas empresas pequenas como a nossa, que nós somos pequenos ainda, a gente sempre acaba misturando um pouco a nossa personalidade com a personalidade da empresa. E a Corre Brasil sempre teve uma coisa assim de ser muito amiga das pessoas, né? Porta aberta, a gente é muito aberto, tanto fisicamente lá na empresa, corta pandemia, né? Antes disso, assim, recebemos muitas pessoas, o ambiente é todo aberto. E sempre quando eu recebo, né, isso historicamente, recebo sugestões, ideias, vamos escrever, vamos fazer uma parceria, a gente analisa tudo, é aberto a tudo. Então acho que é isso que acaba desenvolvendo amizades, né? Que vai além do business, além do produto corrida. Então fico bem feliz desse depoimento. E fica legal, e fica uma coisa participativa também, né? Os eventos de 5, 6 anos atrás são bem diferentes do que eles são hoje. A Corre Brasil ela evoluiu de uma maneira que proporcionou os atletas a melhor experiência, né? A gente tem alguns pilares bem importantes dentro da empresa, né? A Corre Brasil está aí, vai fazer 14 anos no mercado. Escolhemos, né? A nossa opção foi atuar em Santa Catarina, mas a gente já fez evento em outros estados. E por que a gente atua aqui e tem essa relação tão próxima e busca evoluir cada vez mais? Porque a gente quer entender o que o atleta precisa, o que ele gosta, o que ele quer e de fato trabalhar em cima disso. Não é textinho de missão e visão. Até porque a gente está precisando atualizar esse lado e nem tô olhando muito para isso, né, devido ao momento. Mas a gente busca sim ouvir muito. Eu acho que esse é um dos nossos pilares, assim, o atendimento da empresa. Eu fico chateada quando alguém me encontra e fala assim: ai, mandei um e-mail, não tive resposta. Como assim? Qual é teu e-mail? E a gente busca ver se caiu no spam, no lixo eletrônico, o que aconteceu que não foi respondido. Na maioria das vezes, ou caiu no spam ou o endereço estava errado, Uhum. porque para a gente é de fato fundamental ouvir. Eu escuto muito. Faz uns 3, 4 anos que habitualmente a gente envia uma pesquisa para todos os inscritos do evento, pós-evento, com perguntas básicas, né, de como é que você avalia esse ponto, e um espaço para sugestões e melhorias. E eu leio tudo. A gente sente esse feedback, né? Os seguidores falam assim, a Corre Brasil é uma das poucas empresas de corrida que responde o atleta de uma forma familiar, humanitária, porque as maiores, por exemplo, que estão lá no eixo Rio-São Paulo, raramente você sente esse carinho, né? Você sente uma coisa mais robótica. Não que seja ruim, mas talvez até
muito ser nacional deles por tratar com mais pessoas, talvez não tenha esse cuidado, né? Eu acho que sim, né? É o preço do crescimento. Quando você expande muito o seu negócio, vamos lá, a gente faz eventos, a nossa média são 1.500 pessoas, mas eu faço evento para 8.000 pessoas e eu não robotizo respostas. Então, já tive calo no dedo de responder, porque daí todo mundo entra na correria, entendeu? A ideia é realmente não robotizar para continuar com essa característica que para nós é tão importante. Não vou te dizer que amanhã ou depois a gente vai estar fazendo evento, sei lá, vamos supor que surja um projeto no nosso colo para 30.000 pessoas. Como é que você responde humanamente 30.000 pessoas? Você monta uma equipe só para um evento, ele vai ter que valer muito a pena financeiramente para fazer isso. Mas como o nosso projeto de vida e de negócios é manter essas características, a nossa intenção é trazer produtos diferentes, mas não expandir um evento a ponto da gente perder essa característica, sabe? Então, a gente tem grandes projetos para o futuro próximo, com produtos aí que eu vou ter 10, 15 mil pessoas, provavelmente, mas eu consigo ainda manter essa característica de um atendimento próximo, de ouvir o atleta dentro dessas proporções, assim. E pelo produto, pela grandiosidade dos eventos, as pessoas imaginam que a Corre Brasil seja uma empresa grande, né? E assim os tratam. Quando elas ficam chateadas com alguma coisa, assim, estão embolsando dinheiro. Mas quantas pessoas trabalham na Corre Brasil hoje? Então, antes da pandemia, estávamos em 14 pessoas. Contando com a equipe comercial, que aí não são funcionários, né? São comissionados. A equipe comercial são praticamente representantes, digamos assim. E hoje a gente acabou optando, na pandemia, em não mandar ninguém embora. Então, eu poderia te dizer que ainda somos 14. Mas, dentro da equipe, assim, as pessoas mesmo foram buscando outras alternativas, porque a gente teve que readaptar todo mundo, né? Readaptar salário, inclusive. Então, algumas pessoas decidiram por outros caminhos. Então, hoje a nossa equipe tem 11 pessoas. E como é que surgiu a Corre Brasil? Fala um pouco de história agora. Vamos contar essa história. Vocês acordaram um dia e de repente, vamos formar uma organização de corrida, vocês eram, como você falou, às vezes, aquelas pessoas que são empolgadas. Como é que você citou esses tempos? Que uma pessoa que vai lá e faz uma corrida que ela não é... Não lembro que termo que eu usei, mas a corrida tem muito disso, né? A pessoa gosta de correr e vai lá, o aventureiro, né? Entusiasta, eu acho. Entusiasta. Vai lá e faz uma corrida fazendo uma continha que todo mundo faz, que é aquela continha de padeiro. Esse evento tem 1.000 pessoas, cada um pagou R$50. Nossa, dá muito dinheiro. Todo mundo faz essa conta. E essa conta não é assim. Ela não fecha dessa forma. A gente já pode falar sobre isso. Mas como que a gente começou? Eu sou publicitária de formação, trabalhei em Blumenau muitos anos, 10 anos morei em Blumenau na minha vida profissional. E sempre trabalhei com marketing, sempre fui marketing, né, das empresas, ou trabalhei também em agência e muito focada no têxtil. Olha aí como a vida é um ciclo, né? Sempre trabalhei com empresas da área têxtil. O Ricardo, meu marido e meu sócio, era de outro ramo também, ele tinha uma empresa de laticínios, que era da família. E um dia, num dos projetos da empresa, eles decidiram lançar um queijo light, na versão light. E era um queijo muito tradicional, ele trabalhava em Pomerode na época. Então, morávamos em Blumenau, ele trabalhava em Pomerode. E decidiu lançar esse queijo light e queria fazer um evento para divulgar o queijo. Né? Pomerode tinha dois esportes bem fortes lá na cidade, que era o vôlei e o clube de caça e tiro. Então a gente tinha pensado primeiro em fazer um campeonato de caça e tiro para divulgar o queijo light, tinha uma pegada esportiva, daí a gente olhou o perfil de público, não estão ligados nisso. O pessoal do vôlei já com um olhar muito mais profissional, então o queijo não combinava muito com aquela história. E naquela época, Pomerode estava recebendo uma etapa do campeonato estadual, se eu não me engano. Então, todas as quadras e ginásios estavam lotados. O Ricardo, que é o grande inovador, empreendedor, maluco da história,
Pra quem não Ele conhece, é o Ricardo Zielsdorf, né? Só procurar lá no Instagram, R. R. Zielsdorf. Zielsdorf. Ele é um pouco, não digo avesso, mas ele não posta muito, né? Não posta nada. Ele não tem um post, eu pego um monte Um no pé abraço pro dele. Ricardo. Ele é um cara super bacana de conversar, mas não é das mídias, de fato não é. Acompanha, mas não curte, né? Agora, se você parar pra conversar com ele, é papo de horas. Não sei quem fala mais entre nós, mas enfim. E ele foi do exército, né? Foi militar e na época ele era atleta militar. Então ele sempre gostou muito de correr, velocista, né? Não era fundista. E ele disse assim, cara, eu vou fazer uma corrida para divulgar esse produto. Só que nessa época a corrida não estava na moda, não tinha praticamente praticantes, né? Eram só os corredores mais antigos, que eram maratonistas já, a corrida não tinha essa democratização que tem hoje. Mas ele decidiu, bem assim, eu vou fazer uma corrida, vou fazer uma maratona em Pomerode. Ele não sabia nem que maratona tinha 42 quilômetros. E aí começou a pesquisar. A gente está falando de quase 14 anos atrás, né? Começou a pesquisar como é que funcionava, o que tinha para fazer uma corrida, o que precisava. E percebeu que Pomerode não cabia uma maratona, né? Não tinha como fazer uma maratona e decidiu fazer a meia maratona. Contou na época com o apoio da prefeitura, da Fundação de Esportes, isso foi bem importante. O olhar dos órgãos públicos perante o evento, né? Na época, Pomerode já abriu, assim, a ideia, já recebeu de braços abertos a ideia dele, até porque ele era um empresário bem influente na cidade. E aí aconteceu a primeira, divulgamos o queijo, ele ficou extremamente nervoso, estressado, olhou para mim depois que todo mundo começou a chegar chorando aos prantos, assim, nunca mais me deixa fazer isso, pelo amor de Deus. E eu só trabalhei no evento, né? Eu lembro que Ele não queria mais fazer corrida. Não, ele olhou pra mim quando todo mundo começou a chegar naquela primeira edição, ele olhou pra mim e falou assim, Mari, pelo amor de Deus, nunca mais deixa eu fazer isso na minha vida. Porque, de fato, até hoje, quem olha de fora pensa que é muito fácil organizar. E não é. E aí eu falei, não, tá bom, pra mim também foi super estressante, porque eu passei a noite, quem já participou da Meia de Pomerode sabe que tem as florzinhas da chegada, né? Ele é toda temática, tradicional. E aquelas florzinhas no primeiro ano foi a pessoa aqui que tirava do caminhão e botava. Mudinha por mudinha, cerquinha por cerquinha. Então eu não dormi, não comi, sabe? Foi um negócio realmente muito forte. Porque apesar de não estar na moda, nada disso, a gente reuniu na primeira edição 700 atletas. Então foi um susto, sabe? O celular do Ricardo estava no cartaz de divulgação da prova. Então era uma coisa muito... A gente enlouqueceu. Tanto que a gente andava... Não foi uma corrida pequena, né? Já dá pra dizer que era de 700 médio pessoas. porte. Tem corridas hoje que não consegue esse público, É. né? E aí ele me falou isso no dia seguinte, exatamente no dia seguinte ele acordou e falou assim, Mari, no café da manhã, eu lembro até hoje. Eu terminando o café para ir trabalhar, que eu trabalhava em outra empresa, né? Mari, acordei cheio de ideias para a próxima prova. Ué, tu não me disse ontem que não queria mais saber disso? Aí ele, não, já tô com umas ideias aqui e tal. E assim a coisa nasceu. De um hobby, literalmente, que ele se apaixonou pela corrida. Fez mais 3 edições, trabalhando na empresa do pai, trabalhando em outras frentes, digamos assim. E até que a partir do 3º, 4º ano, eu não lembro ao certo, ele largou tudo e decidiu focar, né, na organizadora de eventos mesmo, de corrida. E esse queijo, ele existe ainda? Existe. É um queijo que tem, agora eu não vou lembrar quantos anos tem, mas a história do queijo é que o avô dele trabalhava nessa laticínios, no Veig, antigo Veig. E a família então comprou a massa falida, trouxe o produto de volta para o mercado. É um queijo em formato de quem lembra, não sei se o pessoal vai lembrar, bisnaga, eu sei que é a antiga Colinos, vocês Aham, lembram? Sim. Então, Não, eu já passei dos 30, eu tenho essa memória. então, era nesse formato, o queijo é muito bom, é queijo fundido, chamado Kräuterkäse. Eu adoro esse tipo de queijo. É muito bom. E aí, quando ele acabou largando, né, o negócio, falou assim, não, eu vou me dedicar à corrida, que é uma coisa que eu descobri que eu amo, é uma paixão. Ele mesmo fala que
se ele não ganhasse R$1, ele continuaria fazendo. Aí a família decidiu vender, alugar a fábrica, vender a marca, e hoje quem está à frente é o pessoal da Eisenbahn, que acabou, o Juliano, né, que vendeu a Eisenbahn e acabou tomando a frente do queijo e lançou outros produtos. Hoje se chama Laticínios Pomerode Alimentos, se eu não me engano. Que é queijo Pomerode, né? Eu tô errado. Queijo Pomerode, isso. Então tem outros produtos na linha, além do tradicional e famoso Kräuterkäse. Imagina, a Olha corrida só, nasceu de um a queijo. corrida nasceu de um queijo. E a Mariana também é atleta, né? Né, Mari? Eu corro. Dá umas corridinhas por aí. Dou umas corridinhas, exatamente. Até eu entrei na empresa de fato, que eu sempre trabalhei daí nos finais de semana, nos eventos, né? Eu não trabalhava no dia a dia, na rotina da empresa. Eu trabalhava em outros setores, né? Sempre com marketing, dando meus pitacos na Corre Brasil, mas só trabalhava operacionalmente no evento. E aí, quando a gente se mudou para Balneário Camboriú, a nossa vida era mais ou menos assim. A gente morava em Blumenau, ele trabalhava em Pomerode e na época eu trabalhava em Jaraguá do Sul. E estava ficando bem cansativo, eu acordava às 5h30 da manhã, não para correr, mas para trabalhar. E pegava trânsito, né? Sair de Blumenau a Jaraguá, quem faz esse caminho sabe que é extremamente perigoso. E teve uma semana que eu dormi no volante. E aquilo me marcou muito, eu não tive nenhum acidente, graças a Deus eu acordei quando o pneu bateu nas tartarugas, né, que sinalizam a lateral da estrada, e não aconteceu nada, mas aquilo foi um susto muito grande, que eu pensei assim, não tá valendo a pena isso na minha vida. E eu não ia me mudar para Jaraguá, não, né? Eu estava naquele impasse, decidi mudar minha vida. O Ricardo também falou, Mari, vem trabalhar comigo, né? Vem me ajudar, acho que tem futuro e tudo mais. A gente acabou se mudando para Balneário Camboriú para eu buscar novas oportunidades e que para Corre Brasil, Balneário ficava mais no meio de tudo, assim, muito mais fácil do que a localizada em Pomerode. Ficava logisticamente mais fácil operar a empresa em Balneário do que lá. Então eu abracei a ideia, vim para Balneário, fui para trabalhar em outro negócio também, porque eu sempre tive um receio de trabalhar com o marido, sabe? Porque você acaba misturando todos os assuntos. Não é fácil. Eu e a Miris também, a gente quando trabalhávamos juntos, né, na agência, a gente se bicava bastante, porque é difícil, são duas pessoas que estão tentando impor suas ideias o tempo inteiro, né? E aí mistura intimidade é uma M, né? É diferente quando você fala com alguém do meio corporativo do que em casa, né? Com família. Então, eu sempre tive um receio muito grande, sempre tentei fugir ao máximo, só que a Corre Brasil chegou num ponto que precisava realmente de um toque a mais, né? Talvez feminino também, um pouco mais de fundamento de marketing, de business mesmo, e eu vim para a empresa com esse intuito, de trazer um nível organizacional um pouco maior, porque no fim o Ricardo teve fases da Corre Brasil, que era ele o computador dele na mesa de casa. Então, aos pouquinhos, a coisa foi evoluindo, crescendo e sentindo a necessidade de incorporar mais profissionais, né? Então, eu tô na Corre Brasil mesmo, trabalhando no dia a dia, fazem 3 ou 4 anos. 4 anos. Ah, faz pouco tempo, achei que era mais. Não. Nos eventos estou desde o primeiro, né? Já tem muita história para contar, muito perrengue que a gente já passou, muitos momentos emocionantes, muitos momentos tristes, muita ré. Então, eu sempre participei de toda a história ativamente, porque nós estamos juntos todo esse tempo. Mas trabalhando no escritório em si, né? Como funcionária, há 3, 4 anos. E como é que é essa divisão hoje na Corre Brasil? Você tem um evento para fazer, quem que fica com quem lá? Como é que é as funções do Ricardo? Como é que são as funções da Mari? Então, vocês delegam? Para quem que vocês delegam? Então, hoje já temos uma equipe, né? Até para as pessoas entenderem, a Corre Brasil, você falou, né? Acho que faz parte da evolução, né?
da tua história com os produtos de conteúdo e tudo mais. E a gente faz parte, de fato, da evolução de muitos atletas também. A gente recebe muitos depoimentos desse aspecto. Só que a gente também tem uma história de evolução passo a passo. Como eu falei, o Ricardo já trabalhou ele, o computador, numa mesa, e hoje a gente tem uma sede, tem funcionários, então a gente consegue delegar mais funções. No começo da história, trabalhava meu pai, minha mãe, no final de semana. Minha mãe, durante muitos anos, ficou conhecida como Mulher Melancia, porque ela e meu pai ficavam cortando as frutinhas para a galera na chegada. E aí os atletas repetiam, né, muitos anos, os mesmos atletas, assim, Mulher Melancia! E ela, muito simpática também, adorava. Então, foi uma empresa que foi crescendo aos pouquinhos. Hoje, a nossa divisão, eu cuido da conceituação dos produtos, né, dos projetos, do posicionamento da marca, dos direcionamentos que a empresa vai ter no aspecto conceitual, produtos que a empresa vai ter, como que a gente vai organizar a empresa, quais os pilares são importantes. Então, toda essa parte de marketing, digamos assim, né, da conceituação do produto fica comigo, mas de forma muito colaborativa. E eu cuido também no evento em si da arena. Então, as ativações, a receptiva, a largada, divisão dos staffs de arena é comigo. O Ricardo, ele é responsável pela parte comercial da empresa, pela parte logística e financeira. Então, e aí, como eu disse, temos equipes, né? Eu tenho meus braços direitos e esquerdos, o corpo inteiro. Sem a minha equipe, eu realmente não consigo executar nada. Um abraço para todo mundo, meus queridos, que né, equipe de marketing, equipe de atendimento ao cliente. E o Ricardo tem o pessoal da estrutura, né, que é uma parte um pouco mais bruta da história. A parte comercial, então, a equipe que vende as cotas de patrocínio, busca parceiros, e cuida também da questão logística, né, de time, de evento e tudo mais, e percurso. Tem muito perrengue nessa história também, né? Tem. A galera acha que tá ali todo perfeito, tudo bonitinho, que as coisas caminharam conforme elas deveriam ser, mas não é assim, né, Mari? Não. Eu diria pra ti que evento... Quem trabalha com evento é meio maluco. Porque assim, ó, a gente trabalha com variáveis completamente incontroláveis. E nem sempre previsíveis. Duas variáveis importantes nessa história. Clima. Então, por mais que eu tenha uma previsão, ele sempre pode me surpreender. E o clima interfere diretamente em eventos a céu aberto. Então, os perrengues, eles nascem quase sempre ali na questão climática. Por exemplo, a gente já teve prova em Criciúma, que nós tivemos que atrasar a largada em 40 minutos, porque estava rolando um tufão, né? O palco estava voando praticamente. Então, perrengue, e perrengue sério, né? Por isso que até uma dica aos corredores, quem gosta de correr, não participe de qualquer evento. Dê uma pesquisadinha, assim, uma vasculhada, para você ter o mínimo de segurança, porque a corrida, ela pode ser perigosa também, né? Você está falando de trânsito, de estrutura, de ferro, de eletricidade. Então, empresas sérias e que assumem responsabilidade vão te trazer mais segurança para participar de um evento. E nem estamos falando de pandemia, né? Já antes disso. E é uma coisa que a gente sempre levou muito a sério, mesmo com uma equipe pequena, mesmo contando com freelancers, a gente sempre, se um dos nossos pilares é atendimento, a segurança é outro. A gente sempre levou muito a sério isso. E a nossa outra variável são as pessoas, né? Que essas realmente são completamente imprevisíveis e incontroláveis. Então, são duas variáveis que te trazem muitos perrengues, né? Só que, por outro lado, essa invariabilidade, essa coisa de não ter uma rotina muito fechadinha, né? A gente não vive num quadrado, é muito gostoso também, sabe? A gente trabalha com emoção, né? Com um produto que tem muito a ver com o lado emocional das pessoas. É físico, é óbvio que é, né? Você precisa treinar para fazer 100 metros. Mas é muito mais emocional, né? A gente faz parte de ciclos de vida das pessoas. Então, isso é muito gratificante, é muito gostoso. Então,
eu digo assim, se a pessoa que trabalha com eventos não gosta, não tem um pouquinho de paixão, de amor por aquilo, não permanece. Qualquer profissão, né? Se você não faz com amor, não é aquilo que você se dispôs a fazer, você É não vai fazer bem verdade, feito, né? é verdade, é verdade, é verdade. Também é impossível agradar todo mundo, né? Eu acho que num evento de 3, 4, 5 mil atletas, sempre vai ter alguém insatisfeito. Por mais que o evento seja perfeito, mas alguém vai olhar um negocinho ali e dizer assim, isso eu não gostei. E tem os chatos também, né? Que fazem daquilo ali um copinho d'água uma tempestade. É, Você já teve alguma história assim que você se estressou com algum participante? várias. Várias. Tem histórias bem chatas, assim. É, vou dar um exemplo que eu acho bem desagradável. Para começar já na polêmica, né? Teve uma prova que uma atleta chegou com a perna sangrando. E na ocasião a staff que estava na arena falou assim: Nossa, você se machucou, né? Foi querer atender, ajudar ela. E ela gritando aos quatro ventos assim: Claro que não, você não sabe que a mulher na corrida pode menstruar? Gritando, assim, ó, extremamente constrangedor, extremamente indelicado, tratou mal a staff, sabe? Aí eu entro, né? Aí eu tento amenizar a situação, sabe? Acho que não é nem necessário você falar isso aos quatro ventos, né? Vamos aqui pro cantinho, a gente vai te ajudar, vamos limpar, não sei, sabe? Então, assim, você vê, algo tão íntimo e pessoal, acontece um burburinho, e daí na arena todo mundo fica olhando, fica vendo, meu Deus, dá uma situação bem chata. Outras situações. Já aconteceu da gente sinalizar a prova, né, a arena. Por exemplo, o gradil está posicionado para gerar um fluxo no evento. E aí o atleta vai lá, estoura o fitilho que está segurando o gradil no outro e passa. Aí eu chamo a atenção e digo, poxa, amigos, está fechado aqui, é porque não é para passar, né? Eu vou onde eu quero, eu passo aqui se eu quiser. Tem muito disso. Mas a coisa que mais me irrita, que mais me incomoda são as pessoas, os famosos pipocas, que não inscritos no evento são os que mais incomodam. Tem várias histórias para te falar. Do tipo, quando as pessoas estão chegando, eu educadamente retiro da arena de chegada os pipocas. Porque eu não acho justo comigo, organizador, e com o atleta que pagou para participar daquele evento. E além disso, o pipoca, ele acaba ocasionando um problema muito sério para o organizador. Em dois aspectos. Um, porque você projeta teu evento para o número de inscritos, e se você tiver um número de pipocas muito acima do que você projetou, pode faltar água, pode faltar, enfim, área específica para a E corrida que falta, você né? A gente tem projetou. exemplos grandes. A São Silvestre, por exemplo, teve um ano que estava projetada para 15 mil e teve 40 mil atletas. E aí vai Exatamente. faltar água mesmo. Não tem Não como. tem jeito. A conta não fecha, é impossível. Para o organizador, como é que ele vai? Ah, não, eu vou botar água na prova para 40 mil pessoas, que pode ser que apareça. Não é assim que a gente faz a conta, né? E então eu tiro as pessoas. Eu estava falando da questão também de segurança. O pipoca, eu não sei quem ele é. Eu não tenho os dados dele, ele não está segurado. Porque todo atleta que corre com a Corre Brasil tem um seguro de vida. Aconteceu qualquer coisa com você na prova, você tem um seguro de vida, você está assegurado. Aconteceu um acidente, você vai receber atendimento, você vai ter um seguro em relação àquilo que aconteceu com você. O Poucas pipoca, pessoas sabem disso, né? As a gente entrelinhas do regulamento, né? exatamente. E a gente já falou até sobre isso, mas realmente poucas pessoas se atentam a isso. E o pipoca, eu não sei quem ele é. Então, se porventura, por uma infelicidade, acontecer alguma coisa no evento com esse pipoca, eu não tenho responsabilidade sobre ele, eu não sei quem ele é, mas ele vai me gerar um problema tão grande. E se acontecer alguma coisa com ele, eu, na teoria, não tenho obrigação nenhuma em relação a ele, sabe? Então, enfim, a gente sempre procura tirar as pessoas que estão, pelo menos, né, chegando ali. Porque o pipoca, tem o pipoca
gente boa, que vai de repente fazer um pace para um amigo, que vai estar no apoio, que não se inscreveu por qualquer motivo, e ele realmente não pega água, ele respeita a sinalização, e quando tá chegando na arena ele já sai. É um pipoca do bem. Um pipoca do bem. Não gosto igual, mas é um pipoca do bem. Não vou dizer que gosto, porque eu não gosto, por causa principalmente dessa questão de segurança. E tem aquela famosa frase assim: ah, mas eu vou correr assim mesmo porque a rua é pública. Você com certeza entende mais do que eu, mas nas minhas pesquisas eu entendi que a rua não é pública em dia de evento. Não, a Que gente paga por existe uma ela. autorização da Isso. prefeitura, dos órgãos de segurança pública, para que ela se torne, de certa maneira, privada naquele momento do evento. Então, não é pública, não cabe esse termo, né? Não, porque eu pago para usar aquele espaço e eu me responsabilizo por ele. Aliás, são várias taxas para vários órgãos. Prefeitura, bombeiro, polícia. Algumas cidades, praia, por exemplo, tem a questão ambiental. Então, a gente paga uma série de taxas para usar a via pública e nos responsabilizar por ela. Então, realmente, a via é pública, mas no momento do evento ela deixa de ser. Né? Isso é importante as pessoas entenderem. Então, esse discurso realmente cai por terra nesse aspecto, mas se você quiser ir no evento e pelo menos ter o bom senso de não consumir, tudo bem. Mas a maioria consome água, isotônico, enfim. E aí que entra a história dos perrengues. Então, a pessoa tá entrando na arena e eu tiro ela, só, você não tá inscrito na prova, tem que sair por aqui. Que absurdo! Você sabe com quem você tá falando? Já escutei isso. Já escutei você, mas eu só quero uma medalhinha, eu sempre corro assim, sempre ganho medalha. Ou, já aconteceu de eu estar meio pé, de tirar isotônico da mão de pipoca. Tipo, ele passa por mim, eu acabo não vendo, ou passa pelas nossas staffs, tá lá na hidratação, e daí eu falo assim, você não tá inscrito no evento, você tem que sair por aqui. Você vai querer tirar o meu isotônico? Sim. Eu tiro da pessoa. Eu acho que é o mínimo que a pessoa tem que ter com essa consciência. E normalmente essas pessoas que fazem escândalo. Eu já xingam, acho. Me xingam, mercenária, isso é um absurdo. Sabe, a frase, sabe com quem você tá falando, é uma das que eu mais escuto na arena. Gente, isso. Eu acho que é um pouco já da educação de berço, né? Porque o mínimo que quando você vai no evento, que você não pagou para estar nesse evento, eu acho que o mínimo do mínimo é você não usufruir de nada daquele evento. Você ser um espectador. Você sabe, Said, que tem um importante fato também para as pessoas entenderem por que a gente é meio chato com a hidratação, com o consumo dos produtos. Porque, por exemplo, quando você vai numa festa e sem pandemia, e você ganha uma cortesia de entrada, o cara que está te proporcionando isso, ele vai ganhar em cima de você no consumo lá dentro dessa festa. Você vai consumir bebida, você vai pagar por isso. No evento, eu tenho que te dar na tua inscrição teu kit, camiseta, sacola, viseira, número de peito, cronometragem, medalha, troféu para os primeiros colocados, tudo que envolve seguro, todas as taxas e essa hidratação. Então, tudo no evento é custo, né? Não é apenas uma cortesia. Não, exatamente. Eu paguei pela inscrição, então, né? Ou não paguei pela inscrição, mas isso aqui é público, eu posso vir aqui e usufruir. Não é essa conta, né? Não é dessa forma. Mas falando de perrengues, tem perrengue de montagem também. Já aconteceu da gente ter a arena toda montada num determinado parceiro, né? Era um parceiro do evento, patrocinador do evento. Não, equipe de marketing, eu quero que a arena seja montada na frente da empresa. Tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso. Só que a equipe de marketing esqueceu de combinar isso com a parte de segurança da empresa, logística, não sei quem que interferiu lá. E a gente teve que desmontar a arena inteira e montar em outro lugar. Tipo, o evento, a corrida acontece domingo de manhã. 3 da tarde de sábado, a arena estava montada, a gente estava finalizando, assim, perfumaria, tecidinho e cortando os fitilhos e tal, lindo. Pode desmontar tudo daqui, não pode. Amanhã de manhã essa arena não pode estar aqui. Desmonta tudo, coloca tudo no caminhão, monta tudo em outra arena, muda percurso. Meu Deus! Tudo isso das 4 da tarde para a largada que ia acontecer às 7 da manhã do dia seguinte. Então, assim,
perrengue, sabe? Aí tem várias Eu acho que vocês histórias. deviam convidar uma turma de atletas assim a cada evento para ir lá acompanhar A esse espaço, né? A montagem, montagem. Eu acho que é, talvez as pessoas deem um pouquinho mais de valor quando surgir aquele errinho, aquela coisa imprevista, né? eu acho assim, ó. Realmente, quando você vai para um evento, você não quer se estressar com nada, né? Você quer ir Uhum. lá e curtir seu momento, buscar teu PR, né? Fazer o teu momento. Você tá lá por N motivos, enfim, você não vai se importar com. Ah, demorou 10 horas para montar isso aqui, daí é o mínimo, né? Eu Uhum. acho super ok. O que eu acho que as pessoas poderiam, de repente, ter um botãozinho assim, é, de ser um pouco mais cortês com quem está trabalhando, sabe? As pessoas estão lá para te servir, isso é um fato. Aí a gente gosta de servir, tá tudo certo. Mas o ser cortês, o ser um pouco empático, eu acho que faz tudo funcionar. E funciona de fato, a gente tem um nível de aprovação muito alto nos nossos eventos. Então, assim, ó, quando você falou, de 3 mil atletas, sempre tem um outro que vai se incomodar por algum motivo e tal. São situações muito pontuais. Eu tenho um índice de aprovação de 97%. Então, eu fico muito tranquila, sabe, em saber o que, que eu entrego para os meus clientes, assim. E quando acontece algum, algo errado, normalmente tem a ver com uma situação ímpar, né? Aquele atleta naquele dia não estava bem, errou o percurso, estava bem sinalizado, mas ele, depois de um papo, quando ele se acalma, conversando, ele fala assim: não, realmente, eu não escutei o staff. Não, realmente, eu não olhei a placa. Eu tava de fone. Sabe? Depois de uma conversa, quando a pessoa se acalma, os perrengues com as pessoas normalmente se tornam esse tipo de conversa. Apesar de eu já ter passado por situações de quase apanhar, assim. É Sim, mesmo? sim, aham. Conta pra gente. Agora eu fiquei curioso. Já teve situações assim Você de, quer tomar uma de, aguinha? de me Fica à vontade. sentir. O que acontece normalmente por erro de premiação. Um atleta, às vezes, assim, é bem importante isso também. O chip, ele é o responsável por determinar o teu tempo do tapete de largada até você voltar. Tem algumas provas mais oficiais, meias maratonas e tudo mais, que a gente coloca tapete de aferição no percurso. Então, o erro de resultado, ele é muito baixo e só acontece quando há alguma fraude, tá? Então, o atleta burlou de alguma forma, mas ele não vai assumir isso. Então, quando a gente dá o resultado da prova, o Said estava atrás do João. E daí, no resultado, ele aparece na frente. O João, peraí, como? Não tem como. Eu tava correndo atrás, sabe? Então, esse tipo de discussão acontece. E às vezes as discussões ficam mais acaloradas. E até a gente conseguir baixar a adrenalina e conversar educadamente, eu já fui ameaçada assim, a imposição corpórea pra cima de mim veio, e aí o De nosso homem ou de mulher? de homem. E daí o rapaz da cronometragem veio do lado pra gente. Assim, não houve nenhuma agressão, mas houve um peito, sabe, pra cima de mim. E aí o rapaz da cronometragem veio junto e falou: não, calma aí, vamos conversar de forma. Né, a gente vai se entender, vamos entender o que aconteceu e vamos solucionar. Então já aconteceu situações bem delicadas, assim. Que absurdo, né? Lógico que caráter é caráter, mas vindo de um homem, tá assim, é ainda mais grave, né? É. Assim, normalmente assim, as situações chatas que acontecem são essas, mas como eu falei, é um percentual bem pequeno, assim. A gente tem, graças a Deus, poucos problemas, porque a gente trabalha muito antes para não ter tantos problemas assim, né? Uhum. Então, todos os nossos percursos são aferidos. Isso é uma coisa que a gente é bem chato. Já erramos percurso também? Já erramos É percurso isso que também. eu queria falar. A gente falou de perrengue com patrocinador, com atleta. Uma vez eu conversei com o Ricardo, mas se puder falar pra gente, em relação à aferição das provas. Uma coisa que para mim era, ou ainda é inadmissível, é erro de aferição da prova. Acontece
ter 400 metros a mais ou a menos, mas já vi provas onde teve 2 quilômetros a mais. E hoje em dia, com o GPS, com tudo que a Não gente tem tem em o quê, né? tecnologia, a gente não concebe isso, né? Um erro de quilometragem da prova. É, Entretanto, né, já aconteceu numa prova da Corre Brasil, já. a única que eu me lembro, que foi no desafio Beto Carreiro do ano de 2020. Isso. Como é que funciona essa aferição? Você soube o porquê que aconteceu aquele erro? Sim. A gente é bem chato com isso também. Então, quando no desafio os atletas começaram a chegar e reclamar, e eu tô ali na arena, né, na linha de frente, pá, meu relógio, nananã, o que que aconteceu? Que parte que a gente... Já começa a dar aquela palpitação. Nossa, meu emocional é muito ligado, que o meu sistema digestório já começa a me dar dor de barriga, já ficou ruim, já... Eu digo, gente, o que aconteceu? E daí eu vou pra cima do pessoal de percurso. A gente tem o nosso rádio e disse assim, que merda é essa? O que tá acontecendo? Porque a gente afere o percurso. Corre Brasil, lá no começo a gente já teve alguns errinhos também. Mas faz muitos anos que a gente é muito sério com esse aspecto, porque nós aferimos com o aferidor da Federação Catarinense de Atletismo todos os nossos percursos. Então não é para errar. E aí, de uns anos para cá, o nosso erro, o único que aconteceu tinha sido no desafio, foi no desafio, porque quando eles foram fazer o fechamento da sinalização, houve alguns cortes que foram necessários, porque à noite a gente percebeu um defeito na iluminação no dia seguinte, e a gente teve que fazer esse corte, só que eu não fui comunicada pela equipe de percurso e muito menos os atletas. Então foi uma situação extremamente chata, erro nosso, a gente assumiu o erro, né? Tanto que para a edição agora, né, que se Deus quiser vai acontecer, a gente um dos itens da reunião é percurso aferido pela a federação nem precisaria estar envolvida nessa prova, porque acontece em via privada, né? Só no de 21, no caso, que daí vai para via pública, mas nem precisaria, a gente vai ter igual para justamente estar aferido, estar certinho, no relógio não ter nenhum, como você falou. 200, 300 metros podem acontecer porque, você faz uma tangência um pouco maior, eu faço um pouco menor, quando foi aferido o aferidor fez no meio, isso pode acontecer, isso é O normal. próprio relógio diferencia de um para outro, né? Demorou para pegar, isso é normal. E é aceitável, essa margem tá tudo certo, e daí todos os atletas, né, passaram por essa mesma, enfim, situação, e não tem muito como corrigir isso, porque cada um tangencia de uma forma. Agora, erro de 2 quilômetros, erro de retorno de percurso, eu concordo que é inadmissível. Uma organização séria não pode cometer esse tipo de erro. E agora, Mari, vamos falar de pandemia, que eu acho que é um assunto que vai dar muito pano para manga. Vocês estão há mais de um ano sem fazer eventos presenciais, né? Desde 15 de março, né? O último evento foi uma prova do Outlet Porto Belo, Porto Belo. uma night que a gente fez lá, no final de semana antes de fechar tudo, que foi no dia 14 de março de 2020. Certo. E vocês já sabiam naquela prova assim que, gente, daqui a gente vai demorar, ou vocês não fazem ideia? Não. Eu já passei tantas fases nessa pandemia. Eu acho que é importante entender, né, que quando tudo começou, ninguém tinha noção real de ninguém é ninguém mundo, né? Não só nós. Acho que no mundo inteiro ninguém tinha noção real do que vinha pela frente. A gente tinha rumores do que estava acontecendo na China, enfim, eu tenho uma amiga que mora na China e em conversa com ela, mas a gente tinha uma ilusão que aquilo ia ficar meio por lá. Eu não imaginei que ia globalizar tão rápido. A gente não tinha noção de verdade, assim. E não acreditávamos muito, sabe? Então, quando fecha tudo e tal, nós ajudamos Balneário Camboriú teve o prefeito, na época, a atitude de fechar a cidade, nós ajudamos a fechar a cidade.
E acreditando de fato que, sei lá, ia durar 40 dias, a quarentena, né? Vamos enfrentar uma quarentena pela frente. 40 dias. E não foi isso que aconteceu, né? Uhum. Estamos aí quase um ano e meio sem trabalhar, entre aspas, né? Buscamos outras alternativas, mas o nosso ganha-pão, o que bota comida na minha mesa, o que paga o salário dos meus funcionários, é organizar corridas. E aí eu escutei muito nessa pandemia, assim, mas vocês têm que se reinventar, muda o negócio. E aí eu olho para isso, assim, e já me culpei, já me analisei muito, né? Será? Como é que muda um negócio assim, que tá tão bom, que é tão bom? E aí eu vou fazer uma seguinte analogia para ajudar a entender. Se eu tô num stand-up, é uma prancha de stand-up, eu faço o movimento com o remo e eu mudo a direção do meu stand-up. A Corre Brasil é um barco com 5.000 clientes dentro, que eu preciso entregar eventos, produtos que eles já se comprometeram, né? Porque a gente abre inscrição de prova um ano antes, alguns eventos. Então, eu tinha meia de Balneário Camboriú, que ia acontecer em abril de 2020. Eu já estava com 3.800 inscritos. Então, como é que eu pego um barco com 5.000 pessoas e mudo esse rumo? Não é rápido, sabe? Não é assim. Com o movimento eu vou lá e direciono tudo, mudou tudo e agora a gente tem um novo negócio. Tá aqui, ó. Não é assim. Então, no começo da pandemia a gente analisou muito, fizemos a primeira corrida virtual do Brasil, né? De uma Uhum. forma de brincadeira mesmo, tá? A gente não imaginava que ia se tornar uma alternativa financeira quando a gente decidiu fazer. Então, a pandemia começou a fechar tudo no dia 17 de março, que o comércio fechou, né? Uhum. A gente estava em casa no final de março ali, né, cumprindo a nossa quarentena. E um amigo nosso de Orlando mandou um WhatsApp: olha o que tá rolando aqui. Era uma corrida em casa, né? Literalmente estávamos no sofá de casa, eu e o Ricardo, a gente olhou um pro outro. Vamos fazer esse negócio aqui? Falei com a Ju e com o Ronaldo da nossa equipe, Uhum. a Adri trabalhava com a gente ainda. Fiz uma conferência com eles. Gente, olha só, surgiu essa ideia, o que vocês acham? Vamos? Vamos! Aí eu fiz um regulamento, coisa que essa prova de Orlando também, Orlando, Estados Unidos, né, não tinha. Eu desenvolvi um regulamento e eu pensei, por mais que seja uma brincadeira, vamos fazer regulamentado, vamos criar umas regrinhas para a coisa ter um sentido mais legal. Aí a Ju e o Ronaldo deram a ideia de fazer um número de peito para o pessoal baixar e imprimir em casa, e foi inscrição gratuita. E eu imaginava que, sei lá, 50, 60 pessoas iam comprar a ideia e participar. Em 4 dias, a gente lançou e vendeu a ideia e tudo, a gente teve 2.500 pessoas. E, e aí foi uma loucura, porque a gente levou um susto, né? E comecei a atender todo mundo, e aí a gente montou uma linha diferente de atendimento, porque o pessoal da Shiptime, o Thiago, meu querido amigo, um abraço, também não tinha noção que ia ser isso, então a gente começou a corrigir manualmente o tempo das pessoas e responder e orientar como mandar o resultado. Nossa, é calos na mão, né? Mas foi muito legal. E aquela primeira, eu fiz uma live, dei com aquecimento, convidei o Rodrigo, que é nosso locutor, para falar uma palavra. A gente soltou a nossa vinheta de Você estava bem largada. emocionado, né? Eu lembro. Chorei, horrores. Aquele dia eu fiquei chorando o dia inteiro, assim, porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer. É um ponto de interrogação muito grande, sabe? E todo mundo, acho que nessa pandemia, eu acredito que o principal ponto de ansiedade é a incerteza. É a incerteza, é você não saber o dia de amanhã. É você ter um parente que foi constatado com Covid e você não saber se vai ser leve, se vai ser forte. É você pegar Covid e não saber se vai ser. Eu acho que a incerteza é o grande fruto da ansiedade, né, que a gente está vivendo esse um ano e meio aí. E nós ainda não retomamos, né? Essa é a nossa briga nesse momento. E aqui eu quero até aproveitar e falar com muito respeito, Saíde, assim, isso é uma outra coisa que é uma característica nossa. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que se foram, pelas pessoas que estão sentindo a dor, né, da perda.
pessoas estão se recuperando. A gente não quer ser irresponsável e voltar com o negócio a goela abaixo. Não é isso. Só que me causa um pouco de frustração ver que todos os setores retomaram, Tudo tá aberto, né? tudo está aberto, e nós, como vilão da história, não, evento não pode, porque. Não, meu amigo, se você quiser, presta atenção na frase, se você quiser, você pode ir para um evento de corrida de rua e não encostar em ninguém, não encostar em nada e manter distância de todo mundo. Existe essa possibilidade. Diferente de você ir para um restaurante, por exemplo, num salão de beleza, na academia, porque, por mais higienizado que esteja, distante que esteja, existe risco em qualquer situação. Nada é 100% seguro, Nada né? é 100% seguro. Estar em casa, minha avó tem 86 anos. Ela não sai do portão de casa desde março de 2020. E ela pegou Covid. Com todos os cuidados que a gente teve, sabe? Meu pai, minha mãe e minha avó pegaram juntos, né? Um dos dois economicamente ativos que devem ter levado para casa, mesmo com todos os cuidados. Minha mãe é extremamente rigorosa com isso, pelo cuidado com a minha avó, né? E pegaram, a minha mãe sofre de síndrome do pânico, então eu fui lá pro ninho do Covid, porque eles ficaram extremamente desestruturados emocionalmente falando. Então, não peguei, não sei como, estive lá no meio. Então, é uma doença muito misteriosa, é uma coisa maluca, né? Então, a nossa retomada não é para ser irresponsável ou desrespeitoso. Pelo contrário, com muito respeito, com muita rigidez, nos protocolos. Eu sei que protocolo, a gente estava falando sobre Aham. isso antes, é uma palavra que está ficando meio banalizada, mas ela é importante se levada a sério e vai muito da consciência de cada um, sabe? Eu conversei com uma amiga minha que é da área da saúde, troquei uma ideia com ela, ela falou assim, Mari, eu concordo contigo, não é o evento voltar agora ou não que vai mudar a situação que a gente está. O que vai mudar é a vacinação acontecendo, né, e acontecer de fato, a conscientização das pessoas. O evento em si não é o ocasionador de um enorme índice de contágio. Não vai ser o evento, se cumpridos os protocolos, Uhum. entende? Que protocolos são esses? Acho que não precisamos detalhar aqui. No nosso site até tem disponível, no site da Abracel também, que é a associação que se construiu, né, se criou por conta da pandemia, para a gente criar um pouco mais de unidade, de comunidade, nós organizadores. Então, existe um protocolo que é para ser levado muito a sério, existe uma limitação de participantes. Então, por exemplo, o cinema está aberto faz um mês, né? Mais de um mês. Existe uma adaptação lá. Como que evento a céu aberto, que não tem o consumo de nada, né? Eu posso te entregar a tua hidratação pós-prova e a tua hidratação no percurso sem ter contato, sem você botar a mão em nada, de máscara nas áreas comuns, mantendo o distanciamento, sabe? Assim, a nossa indagação é essa, assim, como que algo que é muito mais propenso a contágio funciona? Restaurante, academias fechadas, cinema, festas que já estão acontecendo, mini weddings e tudo mais. Uhum. E a corrida de rua é o vilão da história, sabe? Parece que os outros setores eles estão caminhando mais devagar do que antes, mas vocês, a cada passo que dão, parece que para as outras pessoas cada passo é um tropeço. Vocês pisam numa pedra. Opa, eles estão divulgando ali a retomada. Peraí, vamos ali criticar, vamos dizer que não é o momento. Isso. Saíde, como eu te falei, assim, eu tive várias fases nessa pandemia. Eu acho que todo mundo, né? Eu não tô me vitimizando aqui, e tal, mas eu escutei coisas muito pesadas, assim, que talvez sejam assuntos de terapia daqui a pouco, porque eu fui acusada de assassina, sabe, numa frase, assim. E é um comentário tão que eu não deveria me apegar, mas ele machuca. Com Machuca. certeza. Se vocês querem ser assassinos, eu não quero. Da onde você está tirando que eu quero colocar as pessoas em risco? Não é isso.
A nossa bandeira foi em cima de muito estudo. A Abracel, que é a Associação Brasileira, reuniu um corpo clínico para desenvolver esse protocolo. A gente já houve eventos testes em São Paulo, no Paraná, sobre a real possibilidade de um evento acontecer sem grandes riscos. Risco tem? Risco tem. Aqui estamos correndo risco. Em casa a gente está correndo risco. Não existe um lugar hoje que esteja 100% livre, a não ser os países que já conseguiram vencer a pandemia, que não é a nossa realidade. Então, se os outros setores puderam fazer seu retorno, alguns de forma coerente, outros não, a gente quer voltar de forma coerente. Essa é a nossa... A gente vive um mundo agora de muito extremo, né? E, na minha opinião, eu acho que proibir os eventos completamente nesse momento é meio que enxugar gelo, né? Uhum. Porque a gente vira e mexe tem a primeira, segunda, agora estão se falando na terceira onda. E não tinha evento, e as ondas estavam acontecendo. Isso. Tudo é diferente. Até aconteceu uma discussão lá no meu prédio esses dias sobre a liberação do salão de festas. Ano passado, o salão de festas ele foi fechado, proibido, e nós tínhamos 200 casos ativos aqui em Itajaí. E agora, no mês que passou, nós tínhamos em média 2.000, 1.500 casos ativos e o salão de festas está liberado. Que coerência é essa? Né? Então, eu acho assim, né, sair de... Ano passado, no começo da pandemia, ninguém sabia direito o que era, como é que era, o que vinha pela frente. Hoje, o que eu acho, de verdade, assim, né, opinião sem politizar nada. A gente já tem um pouco mais de noção do que é esse vírus. A gente já tem uma vacinação acontecendo, não da forma satisfatória, conforme foi prometida, mas está acontecendo. À minha volta, todos os dias, eu vejo pessoas mostrando que estão sendo vacinadas. Minha avó está vacinada, meu sogro, minha sogra, meus pais. Que maravilha, né? Uhum. Então, assim, a vacinação está acontecendo. A gente tem que se pautar nisso, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o lado positivo, que a gente já tem um pouco de noção, a gente já sabe o que tem que fazer em relação ao vírus. É óbvio que se eu for para uma festa, num lugar fechado, onde todo mundo vai estar junto, dançando, bebendo, a propensão de eu pegar esse vírus hoje aqui no Brasil, né? Porque Estados Unidos já é outra realidade, é muito maior do que eu, uma pessoa que não estou indo em festas e tal, sabe? Eu acho que a gente já tem um pouco mais de informação do que a gente já teve. Porque, por exemplo, ano passado, quando começou, a gente achou que no segundo semestre, ok, muitos organizadores, isso falando nível mundo, transferiram seus eventos para o segundo semestre. Quando se aproximou o segundo semestre, opa, não é essa a realidade, vamos transferir para o primeiro semestre de 2021. Por que não? Qual que era a nossa promessa? Não sei se você vai lembrar, mas que em janeiro, fevereiro, estaríamos com 60% da população vacinada. Uhum. Essa era a promessa. Você, organizador, o que você faz? Você direciona seu calendário para 2021, reorganiza tudo, economicamente você tenta voltar, chamando as pessoas, olha, 2021, vamos se inscrever, me ajude, vamos lá, tamo junto, né? Vamos ser otimistas, vamos voltar. E tem muito comentário do tipo assim... vocês remarcaram para essa data, vocês estão malucos, né? Não vai estar, o cenário não vai estar adequado para o momento. As pessoas elas colocam a situação como se elas tivessem certeza de que naquele momento de alguma coisa, né? Certeza de alguma coisa, exatamente. Então a gente foi nesse raciocínio. 2021 começou e a vacinação não acompanhou o que tinha sido prometido. A segunda onda veio e a gente ficou... E agora? Naquele limbo, literalmente. Paramos todas as inscrições que a gente tinha em aberto do primeiro semestre, do segundo elas estão abertas ainda, porque aí estamos nessa fase. Ok, então no segundo semestre a gente vai voltar, né? E aí a nossa briga agora ficou um pouco mais, vou chamar, agressiva para a retomada, justamente porque, com base nisso, se tudo voltou,
por que que eu não posso voltar de uma forma responsável? E existe um limite financeiro também, né? Vocês não podem aguentar 2 anos Não. sem a A renda. gente peitou 2020, né? A gente tinha um caixa, esse caixa já foi, óbvio, né? Não É, existe. e muita gente pensa que não, que vocês estão embolsando Ah, o dinheiro lógico, dos atletas. imagina. Quando eu vejo isso assim, eu nem respondo mais, porque eu penso assim, em que Nárnia você vive, né? Porque é uma pessoa muito aleatória. Achar que o organizador, por livre e espontânea consciência, ia abrir uma prova para arrecadar dinheiro e não fazer essa prova. Não, gente, a gente abre uma prova acreditando que ela de fato vai poder ser feita e a gente está trabalhando muito em cima disso, muito em cima disso. Hoje, inclusive, é uma data bem importante. Hoje, o programa vai passar na terça, né? Mas a gente está Aham. gravando aqui, então a gente tem uma resposta bem importante para receber, que é em relação à aprovação desse nosso protocolo, aprovação da possibilidade de um evento teste acontecer e esse protocolo ser validado. Porque a gente tem muita tranquilidade em afirmar que é possível fazer um evento dentro desse protocolo que a gente está propondo de forma segura. 100% é aquilo que a gente já falou, 100% não existe, né? Não vencemos a pandemia ainda, né? O Brasil não venceu a pandemia ainda, mas é possível com o mínimo de risco e possibilidades. Nos eventos testes que foram feitos, São Paulo, Paraná, é feito um acompanhamento pós e a resposta de contágio foi mínima. Acho que teve um evento que foi feito para, se eu não me engano agora, 600 pessoas e 4 apresentaram qualquer possibilidade de sintoma. Para quem não está acompanhando, esse evento é uma iniciativa da Abracel, junto com os organizadores de corrida de rua, né? E tem algumas informações disponíveis já lá no Instagram da Abracel, @Abracel, vai estar aí na tela. Mas o que você pode falar para a gente desse evento? Como é que ele vai acontecer? Quais os principais protocolos? Quem que É, vai participar? então, a gente não está abrindo muito ainda, porque a gente depende dessa resposta. E pode mudar, né? Por exemplo, uma das informações que a gente já abriu e que provavelmente vai acontecer é o uso da máscara no evento. E aí um monte de gente comentou no evento teste. Mas na largada e na chegada. Então, na verdade, esse é um ponto de discussão ainda. O que nós organizadores queremos? Que esse uso seja na largada e na chegada e nas áreas comuns do evento. Tanto que o atleta recebe uma máscara no kit e na chegada ele recebe outra, tá? Então, e é isso que a gente está discutindo ainda com a Secretaria de Saúde, porque na visão deles teria que ser uso o tempo inteiro, né? O uso de máscara o tempo inteiro. Mas a gente sabe que correr com máscara é desconfortante, em nível de competição, ele pode até ser perigoso, né? Então, a gente ainda está pautando isso com a Secretaria de Saúde, para poder afirmar como que vai acontecer ou não. O que a gente já está propondo, e aí, se for aprovado, vai ser assim, é a largada acontecer em ondas. E essas ondas, por exemplo, a gente vai ter 50 pessoas na onda A, né? Essas pessoas vão estar posicionadas também afastadas. Então, a gente vai ter uma sinalização na baia de largada, onde cada um vai estar posicionado com 1,5 m de distância, e aí acontecem as ondas de largada por estimativa de tempo. Então, na hora que você se inscrever, você vai lá, você fala a sua estimativa, o teu número de peito vai ser sinalizado para essa estimativa junto com a tua estimativa de tempo, com o teu horário de largada, tua baia de largada, cor e horário. Então, você vai para o evento dentro da tua baia de largada. Antes de entrar nessa baia de largada, você vai ter a tua medição de temperatura, faz a tua prova. Nas provas de curtas distâncias, a gente vai motivar e sugerir que o atleta leve a sua hidratação, e o evento vai oferecer também para você abastecer sua garrafinha, e na chegada você recebe a hidratação 100% lacrada, fechada. Então, não tem mão, né? O staff parametrado vai te entregar a tua hidratação, tanto no percurso, caso tenha hidratação no percurso, quanto na chegada.
Frutas é uma coisa que está proibida, né? Então, pela manipulação antes, então menos um risco, né, de possibilidade de contágio. A medalha, o staff vai estar paramentado também, as medalhas vão ser 100% higienizadas, e isso a gente entende que ainda pode acontecer a colocação, porque o staff vai estar com os EPIs, né, de proteção. E aí, o que não tem, por enquanto, assim, o que acho que não vai acontecer no primeiro semestre, né, ainda nesses eventos julho, agosto e tal, são ativações de arena. Então, o atleta vai, faz a prova dele, tem o pós-evento dele se recuperar e já segue embora, né? Digamos assim, aquela aglomeração boa que a gente gosta, ela é impossível nesse momento. E como é que vai acontecer a fiscalização? São vocês mesmos que vão fazer? Então, o que a gente propõe é ter fiscais na arena, da organização, mas a gente está pedindo para o Ministério Público enviar equipes de fiscalização, porque é do nosso interesse também que os eventos ocorram dentro do protocolo proposto. O que acontece hoje, Said, que nos deixa bastante chateados, e aí falando uma crítica direta aos atletas, aos promotores de eventos clandestinos, aos promotores de eventos clandestinos e aos atletas que estão submetendo a isso, porque vocês não estão ajudando com o retorno, né, com a retomada. Recebo muitos amigos, inclusive. Eu participei de um treinão, final de semana, cara, super bem organizado, umas 200 pessoas. Digo, foi divulgado onde? Não, WhatsApp, né, aqui e tal, ninguém pode saber, tananã. Cara, então assim... Já começa por aí. Se é uma coisa que não pode ser divulgada, é porque tem algo errado, tem algo né? errado. Então, a gente está pedindo para o Ministério Público, para a Secretaria de Saúde, para a FESPORT, para a Federação fiscalizar. De verdade, assim, pode chegar nosso evento, vai estar sendo tudo cumprido como manda a regra, e que esses eventos clandestinos que estão acontecendo hoje possam também ser realizados dentro do protocolo, então, né? Vai ser um teste. Vocês têm a expectativa de que os eventos posteriores a essa corrida sejam nesses moldes, ou vocês vão avaliar cada um se é possível, se não é? Então, a tratativa tá para retomada. Vamos retomar e ir acompanhando como é que vai ser a evolução, né? A expectativa é otimista, porque a vacinação está acontecendo, não da forma que a gente queria, mas está acontecendo. Existe aí uma promessa, né, que no segundo semestre ali a partir de agosto a gente já esteja vivendo uma outra realidade, já vai ter passado o momento crítico de inverno, né, junho, julho, então a partir de agosto a gente já vai estar podendo abrir um pouco mais o evento, né, ser um evento um pouco mais solto do que essa retomada nesse momento agora. Agora é uma fase mais rígida, né, para a gente poder retomar, para poder voltar, para poder ter um pouco de estatística pós-evento e provar que realmente é possível, é seguro. E uma coisa que eu não acredito esse ano, independente de qualquer evolução, são eventos maiores que 3.000 pessoas. Isso falando até final do ano, tá? Eu acredito que a retomada dos grandes eventos aconteça só a partir de 2022. A gente também tem essa visão dos atletas, né? Eu A gente acho fala que... informalmente assim entre si, mas o sentimento que tem é esse mesmo. Então vamos supor, eventos para 2.000, 3.000 pessoas aconteceriam nesse padrão de ondas de largada. Então pode ser que um evento tenha 4 horas de funcionamento de gente largando, sabe? Porque eu preciso organizar essas ondas de largada para atender os meus inscritos. Mais ou menos assim. Nesse primeiro momento, nessa fase rígida, digamos. Já que a gente está falando então de próximos eventos, né? Tem um evento que, se Deus quiser, vai acontecer esse ano, super importante, não só para vocês, mas para o mundo da corrida todo, que é a Rio do Rastro Marathon, né? Conta pra gente da onde é que surgiu a ideia da Rio do Rastro. A gente sabe mais ou menos de onde surgiu, né? Não precisa falar muito aqui, mas com vocês, como é que apareceu essa ideia? Existe já uma prova na Serra, bem tradicional, né? Que acontece já há 7, 8 anos. E, enfim, houve algumas situações,
na qual, na última edição que foi realizada, a gente começou a receber muita procura por parte dos atletas, assim, muitas mensagens, muitos vídeos, muitos comentários falando que por que que a Serra era monopolizada, por que que só tinha um evento na Serra, que estava na hora de uma empresa catarinense fazer um evento na Serra do Rio do Rastro e que essa empresa deveria ser a Corre Brasil. Mas, assim, uma enxurrada de mensagens, comentários, vídeos, ligações, muito forte, assim. E a gente olhou, eu e Ricardo, né? A gente se olhou e disse assim, olha, realmente, né? Por que só um evento na Serra? É um lugar tão mágico, né? Tão imponente, tão importante para o nosso estado. E a gente já estava com vontade de fazer algo desafiador e diferente para nós também. Então começamos a analisar, né, a ideia. Sabemos que a gente tem uma boa experiência com grandes públicos, com estrutura, com logística, a gente é muito tranquilo em relação a isso, mas faltava para nós a expertise de lugares extremos, né? Então o Ricardo convidou o Kiko do Montendu, que é um especialista aí em organizar eventos em áreas extremas, né? Do deserto às geleiras. Atacama, a Patagônia também, né? Ele faz Saara, eventos no Saara, exato, em vários lugares extremos, né? Com uma Meu logística. sonho é pro Saara, né? É? Vamos trazer o Kiko aqui, né? Eu acho que ele vai ser um excelente convidado. Se eu tenho história para contar, ele então. E é um cara, gente boa demais. A gente já é muito amigo e parceiro por conta do desafio Beto Carreiro, né? Já existe essa parceria. Nos damos muito bem, pensamos igual em vários aspectos, na questão de posicionamento, de caráter, de como fazer os eventos, da forma justa que a gente faz os eventos, né? O que é prometido é entregue. Então, ele também segue essa filosofia de trabalho. Então, a gente falou com ele e ele falou, eu também estou recebendo algumas mensagens, assim, pensou um pouco, falou assim, vamos fazer. Começamos a estruturar o projeto. E a gente sempre quis fazer isso de forma muito colaborativa. Então a gente chamou alguns atletas, você foi um deles, para desenvolver juntos, né? Fizemos uma pesquisa, um bate-papo, na verdade, né, Said? A gente trocou várias ideias, escutamos, aí vem a nossa característica lá de ouvir sempre, escutamos tudo que foi falado, todos os atletas que estavam nessa reunião, outros atletas que nos mandaram mensagens, ligamos para algumas pessoas que já fizeram a prova mais de uma vez para entender, para ouvir, para estudar, né, o que é fazer uma prova lá na Serra do Rio do Rastro. E lançamos o projeto. E teve uma aceitação muito surpreendente, positiva. E de lá para cá a gente vem fazendo isso, assim, né? Trabalhando muito em parceria com o nosso atleta cliente, assim, ouvindo, aceitando as sugestões. Tivemos que transferir também, né? Porque lá quando nós lançamos, quando que a gente ia imaginar que não ia ser possível fazer em maio desse ano, né? Então, tivemos que transferir também, tivemos uma postura que foi aceita pelo atleta. E agora, eu não tenho dúvida que ela vai acontecer em outubro, 2 e 3 de outubro, por conta de toda essa rigidez que a gente está se propondo para fazer retomada agora. E aí, tudo indica, né? No mundo inteiro, a pandemia está perdendo força, a gente está vencendo ela, então acho que no Brasil vai acontecer também. Ela está planejada para quantos atletas? Ela está planejada para no máximo 2.000 pessoas. Só que a gente está falando de 3 provas, né? A gente no final de semana todo. No final de semana todo. A gente tem o 25 quilômetros, a gente tem a 40 de bike, que também são modalidades diferentes, e a gente tem a maratona 42. E vocês pensam que lá em outubro, né? A prova vai acontecer dia 2 e 3 de outubro, vocês já estejam com esses protocolos mais relaxados, digamos assim? Ou vocês trabalham com a hipótese de fazer a prova com esse protocolo rígido de uso de máscara, enfim? Do amanhã eu ainda não sei, né? Mas eu acredito que sim. Tanto que antes desse evento a gente tem a meia de balneário, que é um evento maior ainda, né?
Eu tenho na meia de Balneário 3.000 atletas, 3.700 atletas. A gente abriu para a opção de você transferir para virtual ou para ano que vem. Então as meninas lá estão fechando o número para mim do que ficou de fato. Mas eu tenho aí 3.000 atletas de fato, né, inscritos. Então por isso que eu não sei nem se eu vou conseguir abrir inscrições para meia de Balneário para desse ano. Então é um evento maior que acontece num dia só e que a gente vai ter que encontrar alternativa para ele acontecer dentro desses protocolos, mas eu acredito de verdade que essa rigidez ela vai fazer presente até julho, agosto. Depois disso a gente já vai conseguir ser um pouco mais... Não é flexível a palavra, mas com um pouco mais de margem. Perfeito. E vão abrir novas vagas? Para Rio do Rastro Marathon, Isso. sim. O que a gente fez? Eu abri para o atleta escolher a data, daí a gente fez uma pesquisa de opinião, a gente foi para a data, né, de maior adesão por parte dos inscritos. E além disso, eu ofereci para o atleta se ele queria transferir para o ano que vem, se ele queria transferir para outra pessoa, se ele queria ficar com crédito, se ele não queria mais participar, teve todas essas opções. Isso que eu acho mais legal, né? Desculpa te interromper. Que vocês, antes de tomar qualquer decisão, vocês fazem uma pesquisa. E eu acho que é muito por conta disso que vocês estão, até então, sucesso nessa prova. Porque visualizando os equívocos da outra organização, vocês conseguiram pegar assim, não, agora a gente vai fazer diferente. É que eu acho assim, né, Said? Que bobagem da nossa cabeça não olhar o erro do outro e aprender, né? Seria uma bobagem. Tem gente que faz os comentários assim, também, agora? Já que virou erro lá, óbvio, como é que eu ia ser tola de não olhar o que... eles estão fazendo errado, vamos fazer também. Não, né? Eu vou olhar o que está errado e vou fazer o certo. Tá aí a grande... E acontece com a gente também, Corre Brasil. Tem eventos nossos que outros organizadores olham e falam assim, isso aí tá legal, vou fazer melhor. Ou, isso aqui tá legal, vou copiar. A gente, graças a Deus, é uma boa referência no segmento, né? A gente vai abrir exatamente o número de vagas das pessoas que transferiram para 2022, que são 313. Não é pouco, né? Não, exatamente. E para quem quiser se inscrever, como é que faz? A gente vai abrir a partir de junho agora. Estamos só aguardando essa aprovação da retomada para não ficar uma situação indelicada. E daí a gente vai abrir as vagas pelo site, vai ser por lote, não vai ser por sorteio. Confesso que a gente não curtiu muito essa modalidade de sorteio. Tiveram algumas situações assim que a gente olhou que... Não sei nem se vamos ter mais essa ideia de sorteio, acho que vai ser por lote mesmo. Chegada. Vamos abrir as vagas, a pessoa vai lá, se inscreve acabou. Exatamente. Então, vai ser no site oficial, né, que é vemcorrer.com. A partir de junho a gente vai divulgar ainda a data de abertura. Essas 313 vagas. Perfeito. Mari, agora nessa pandemia aflorou muitas ideias, né, do pessoal. Eu mesmo tive a ideia do podcast e você teve uma agora que é a Corre Brasil Sportswear. O que é a Corre Brasil Sportswear? Então, falamos lá no começo de ciclos, né? Eu já trabalhei no setor têxtil muitos anos, na parte de marketing. Então, apesar de hoje em dia não estar muito ligada à moda, não sou uma pessoa muito conectada a isso, já trabalhei, né, nesse meio, tenho um pouco da linguagem, entendia um pouco algumas necessidades. E já existia a ideia, faz uns 2 anos, Ricardo, muito empreendedor, pegando no meu pé, falando, Mari, a gente tem que ter uma marca de roupa, E eu, pela rotina, não tinha tempo, né, de me dedicar a isso. Quando começou a pandemia, nessa necessidade de buscar alternativas econômicas da gente se manter vivo, a gente fez as corridas virtuais e a gente começou a receber muitos depoimentos saudosos. Muitos depoimentos de quanto a gente estava fazendo falta na rotina das pessoas, na vida das pessoas. E eu comecei a juntar uma coisa e outra. Eu digo, peraí, eu já tenho uma expertise, eu conheço um pouco desse meio, né? Como é que é o passo a passo dele. Já trabalhei, né, um pouco com isso. Existe já essa ideia engavetadinha e existe um público que se relaciona comigo não só por conta do dia da prova.
ele confia em mim, ele gosta de mim, né? Mais ou menos isso. Eu comecei a olhar aquilo e falei, poxa, eu quero fazer parte da vida das pessoas de uma forma mais integral. Mais rotineira. Não só no dia da corrida, porque essa relação já existia, né? Eu tenho atletas que me conhecem desde a primeira edição da Meia de Pomerode. Então, que me acompanharam ao longo desses anos, que conhecem a filha do Ricardo desde pequenininha, hoje ela já tem 20 anos. Então, é uma história construída ao longo desses anos, né? E a roupa, ela vem para transmitir esse DNA, essa relação, e também ajudar as pessoas na busca da melhor versão delas. Porque outra coisa que eu sinto muito, Said, é assim, ó. Existem muitos conteúdos para as pessoas que querem performar, que querem ser cada vez melhores, que querem evoluir o tempo, enfim. Muito conteúdo nesse aspecto. E o nosso maior público é esse público, né? Essa galera do relógio, da competição consigo mesmo, de quero sempre 1% melhor, né? Então a gente quer contribuir com a filosofia de vida dessas pessoas, proporcionando roupas que tenham a tecnologia que vão ajudar elas nessa busca. Né? Quer dizer, não é só uma marca de roupas, tem um conceito e tem também um cuidado com a qualidade. Porque além desse público que já é consumidor de roupas tecnológicas, eu tenho um público que eu me encaixo nele, que corre por outros motivos. Tem mulheres que correm porque é o único momento que elas têm para elas. E aí, se o pace é esse ou aquele, se ela correu já uma meia maratona ou não, não importa. A corrida vai muito além da prova em si, da competição em si. E eu quero dar voz cada vez mais para esse público, sabe? Para as pessoas que correm por um estilo de vida independente da prova. Porque nos últimos anos a corrida se popularizou tanto que as pessoas começaram a tentar definir um padrão, né? Que o corredor tem aquele corpo magrinho, que se você é corredor, você obrigatoriamente tem que participar de uma prova, você tem que fazer um pace melhor. Se você corre 5 km é pouco, você tem que sempre evoluir para 10, para 21, para 42. E a gente acabou esquecendo da essência da corrida, né? Exato! E assim, ó, a Corre Brasil tem muitas provas, porque a gente organiza para a Associação de Apoio à Cultura e Esporte, a SESC. Então a gente tem são provas muito acessíveis, é R$20 a inscrição. Então nessas provas tem em torno de 30% de inscritos que é a primeira prova. E é um público que corre com uma bermuda que incomoda, que corre com aquele porta-celular gigante no braço, mais uma pochete, mais uma mochila, porque não tem acesso, talvez, ou acha que, eu não vou investir na roupa agora. Então eu quero conversar com esse público, dizer para ele, olha, vale a pena você investir numa bermuda com bolsos e que não vai assar no meio da tua perna e que não vai ficar né, a coxa não vai ficar subindo ou descendo. Vale a pena você ter uma roupa com uma proteção UV para você correr e não ter que passar protetor em tudo. Vale a pena você usar algo que não vai incomodar a costura ou que vai ficar apertado em lugares que não precisa apertar. Uma camiseta que te abrace, né? Então, a Corre Brasil Esportes, ela vem com isso, assim, para te ajudar nessa busca da tua melhor versão, seja ela qual for. Seja ela a nível competição, porque a roupa ela é tecnológica também, seja ela para ter mais conforto na tua corrida terapia, sabe? Eu sou uma pessoa que não sou competitiva, zero competitiva. Pelo contrário, se eu vou participar de uma prova que a paisagem é linda, por vezes eu esqueço do meu GPS e vou curtir o que eu tô vendo ali, sabe? Porque para mim a corrida me proporciona chegar em lugares que nenhuma outra forma eu chego. E é isso, para mim é isso. Para você pode ser que é uma competição consigo mesmo e tá tudo certo, tá tudo bem. Então a Corre Brasil Esportes, ela vem, com esse propósito de conversar com esse público e proporcionar roupas que vão ajudar você a encontrar a tua melhor versão, seja ela qual for, e também para transmitir esse nosso DNA, essa nossa relação de tantos anos
através do design, através da nossa história, né? Que a Corre Brasil é tão, graças a Deus, tão benquista, tão querida pelo nosso público. E se você entrar no Instagram da marca, que é @correbrasilsportswear, é isso, né? Isso. Você vai encontrar modelos mais cheinhos, tem o alto, tem o mais magrinho. Então vem com essa proposta de atender todo mundo. Pessoal, infelizmente a gente teve um probleminha técnico aqui, eu não consegui me despedir no ar da Mari, mas eu quero agradecer muito a participação dela, foi uma honra ter uma amiga como ela, uma parceira aqui no nosso podcast. E eu ganhei presente, ó. Ela me trouxe aqui essa jaqueta maravilhosa da Corre Brasil Sportswear, que nós mostramos aqui no podcast. Tem desconto para quem é seguidor, é só entrar lá no site deles, lojacorrebrasil.com.br e botar o código Jogo da Velha, sair de 15, que vocês ganham 15% de desconto nessa jaqueta. Quero agradecer também o pessoal da Rock7, que produziu esse podcast aqui com muito carinho, com muito profissionalismo. Quero agradecer o nosso parceiro também, o Atitude Chá, para quem quiser conhecer www.atitude.com.br e tem cupom de desconto também, colecionador de corridas 10 lá no site. Também quero agradecer o pessoal da Play Personalizações, que fez essas canecas maravilhosas pra gente, fez também aqui esse quadrinho bacana, só seguir lá, @Play Personalizações. Vou ficando por aqui, muito obrigado para quem nos assistiu até o fim e até o próximo podcast.